Eu encontrei um livro que apaga memórias indesejadas. Mas algumas coisas são dolorosas demais para serem esquecidas. Eu encontrei o livro em um quiosque no festival anual de bruxaria da minha cidade. A vendedora, uma jovem ruiva, me disse que era conhecido como o livro das memórias. Se você escrever uma lembrança em uma das suas muitas páginas em branco e fechar o livro, ela desaparecerá de suas memórias para sempre ou de outras pessoas, por apenas R$15. Essa era uma maneira estranha de vender um diário, pensei, mas a capa era notável. Couro preto com uma runa em relevo que eu nunca tinha visto antes. Apesar da sua história de fundo, fiquei intrigada, fascinada por seu design. Mesmo se eu nunca colocasse em uso, ela se encaixaria perfeitamente na minha coleção cada vez maior de relíquias estranhas e sobrenaturais, a maioria das quais eram apenas itens de artesanato estranhos de feiras. Quando eu estava prestes a entregar meu cartão de débito da Nerd Bank, ela falou: "Pode ser de graça, dependendo da resposta para esta pergunta. Você tem um passado conturbado?" Eu olhei para ela, totalmente confusa. "Sim, mas quem não tem?" Ela fez contato por um período desconfortavelmente longo e então sorriu, me entregando o livro. Mas fiquei mais do que feliz por não gastar nenhum dinheiro. Como tal, agradeci a ela e continuei meu dia. Ao voltar para casa naquela noite e andar até meu quarto, joguei o livro de lado no meu travesseiro e peguei uma folha de alface do frigobar para alimentar minha tartaruga de estimação, Harold. Ele estava em um canto, mastigando um dos meus bichinhos de pelúcia como costumava fazer quando estava faminto. Puxei o bicho de pelúcia de lado e cortei algumas folhas para aplacar sua fome. Ele estava satisfeito. Sentei-me na cama e peguei um novo item da minha coleção. Pensei por um momento nas palavras da vendedora e decidi provar que ela estava errado, pelo menos para mim, com nenhuma outra motivação do que dar uma boa risada às suas custas. Peguei a caneta mais próxima e anotei o nome de Harold em uma de suas dobras, e então fechei o livro e esperei. Olhei para Harold comendo sua alface. Não fiquei surpreso com sua presença, sabendo exatamente quem ele era e lembrando-me de cada faceta de sua vida. Meus pais me presentearam com ele antes de sua morte prematura. Eu era muito próximo deles, então o tempo após o funeral foi realmente difícil. Harold estava lá para mim. Eu me apaixonei por aquele rosto verde estúpido dele. Ele me fez companhia quando eu estava pior e me deu um casco para chorar. Você poderia dizer que ele me salvou, de certa forma, uma tocha que me guiou em tempos sombrios. Mas Harold não era mais jovem. Sua área da superfície ocupava uma porção decente de espaço, semelhante em um tamanho de pneu gigante. Observei um pedaço de alface cair de sua boca e depois ri. Fofo. Bobo Ao dizer isso, algo aconteceu. Eu engasguei com minhas palavras. Eu ainda conhecia minha tartaruga de estimação, mas não conseguia de forma alguma pensar em seu nome. Entrei em pânico, mas olhei para o jardim de ervas no parapeito da janela, o lugar onde suas guloseimas cresceram ao sol. Acima estava uma placa que eu fiz: Jardim de Harold. O nome era completamente novo para mim. Eu não me lembrava de ter pensado nisso. O livro não o apagou da minha memória, apenas o seu nome. Mas realmente funcionou. A mulher no festival era uma bruxa de verdade. Esta foi uma revelação chocante. Agora eu tinha o poder de apagar qualquer uma das minhas memórias com um toque de caneta. Ou dos outros. Lembrei-me das palavras da mulher. Ela disse especificamente que isso poderia apagar minhas memórias ou de outras pessoas. Mas como poderia fazer o último? Eu vasculhei o livro em busca de pistas e encontrei uma página no final com um formato diferente das páginas em branco. Nome da pessoa, e embaixo, memória, Eu pensei por um momento, empolgada, uma ideia veio à mente e agi rapidamente. Depois de ligar minha TV e mudar para um canal de notícias, coloquei minha teoria à prova. No campo de cima, escrevi o nome da âncora. E no campo da memória, escrevi como falar.
Cruel, sim, eu sei, mas eu precisava desesperadamente saber e meio que esperava que não funcionasse, apesar de poucos momentos atrás ter esquecido o nome do meu próprio bicho de estimação. Fechei o livro e abri novamente, e a tinta sumiu. Esperei pacientemente por o resultado. Em questão de momentos, a âncora parou de falar e deu uma expressão intensa de confusão. Ela continuou a abrir a boca, mas nenhuma palavra saiu. Eventualmente, a filmagem foi interrompida devido a falhas técnicas. Na verdade, funcionou. Caramba, essa era a minha chance. Eu agora poderia fazer o que sempre sonhei em fazer e não esperaria mais nem um segundo para colocar meu plano em ação. A porta de sua casa estava trancada, mas foi fácil o suficiente de abrir. Lá estava ele. Um deplorável homem relaxando em frente à TV como se ele tivesse o direito de fazer isso. Surpreso com a minha chegada, ele questionou: quem é você? Ele se levantou e começou a caminhar em minha posição. Eu estava preparado para isso. Já tinha escrito no livro. Depois de fechá-lo, suas pernas cederam, pois ele esqueceu completamente de como se anda. Ele agora tinha as habilidades motoras de uma criança e estava indefeso ao meu ataque. Ele gritou, mas isso era inútil. Outra curva rápida de encadernação do livro impediu de falar novamente. Agora, ele só poderia ouvir. Como é que você se sente, Robert? Estar tão indefeso e temendo o que pode vir a seguir. Ele olhou para mim, o rosto de um menino assustado pintado em uma cara velha. Ótimo, era assim que meus pais se sentiram quando você bateu no carro deles e foi embora. A rodovia estava vazia naquela noite. Você era o único que poderia ajudar. Se tivesse ao menos ligado para alguém, eles poderiam ter sobrevivido. Eu nunca tive a chance de dizer adeus. Ele tentou me atingir com os braços, mas outro rabisco no livro pôs fim a isso. Você não merecia se safar. Não havia provas suficientes a meu favor, mas eu sabia que era você. Eu estava lá. Eu vi seu rosto quando você caminhou até os destroços e eu gritei para você nos ajudar. Mas você partiu mesmo assim. Uma criança assustada no corpo de um homem. Você provavelmente não esperava que eu sobrevivesse. Sua forma mutilada tremeu em uma tentativa de se mover com a pouca memória que lhe restava dessa ação. Não adiantava. Agora você vai sofrer, assim como sofri ao longo dos anos, forçada a viver sem eles. Adeus, Robert. Você não fará falta. Com o fechamento final do tomo mágico, apaguei a sua capacidade de respirar. Saí então satisfeita com a missão cumprida. Eu já havia coletado os nomes de seus vizinhos, então foi fácil apagar qualquer lembrança de eu estar na área. Eu tinha certeza de que não seria pega. Depois de tudo dito e feito, sorri genuinamente pela primeira vez em anos. Só havia uma coisa a fazer. Eu dirigi até o cemitério local, caminhei pelas lápides e parei no túmulo de meus pais. Fiquei sentada ali por um bom tempo, ainda não pronta para dizer adeus. Mãe, pai, eu fiz. Eu cuidei dele, como sempre prometi que faria um dia. Um fluxo constante de lágrimas escorria pelo meu rosto. Acabou agora. Vocês podem finalmente descansar. Abri o livro uma última vez. Eu iria apagá-los da minha memória de uma vez por todas. Era a única maneira de estar verdadeiramente em paz. Sinto muito a sua falta. As coisas têm estado muito arriscadas aqui sem vocês. Mas o Arnold e eu temos vivido o melhor que pudemos. Se eu pudesse mudar as coisas, tomaria seu lugar num piscar de olhos. Mas não posso, e é por isso que tenho que fazer isso. A dor é demais para suportar. Agora, havia uma torrente de lágrimas molhando meu rosto. Eu nunca tive a chance de dizer isso antes, então irei agora. Adeus. Eu amo muito vocês dois. Antes que eu pudesse anotar as palavras apropriadas, uma sensação transversal do meu espaço se abriu na minha frente. Um portal de forma oval de energia rodopiante de onde uma mulher saiu. O vórtice desapareceu e ela arrancou o livro de minhas mãos, me jogando de volta no processo.
Era a vendedora do quiosque de festival, aquela que me deu o livro. Ela o abriu e acariciou as páginas em um transe meditativo, o tempo todo lambendo os lábios. Com um olhar de pura satisfação, ela abriu os olhos e se virou para mim, congelada de medo no chão. Com cada memória que adquiro, meus demônios se alimentam da escuridão interior. A tristeza e o rancor com que você agiu, a vingança, isso vai servir muito bem. Ela deu um único passo em minha direção e meu coração disparou. Quem diria? Uma bruxa vivendo entre os mortais. Tive a sorte de sentir sua presença e agora, quando fiz, meus queridos e eu estamos morrendo de fome. Eu digeri sua declaração inicial e dei uma olhada em choque. Uma bruxa? Você acha que eu sou uma bruxa? Ela gargalhou. Claro que é, criança. Você não teria sido capaz de usar o livro de outra forma. Seus pais nunca lhe contaram? Eu balancei minha cabeça lentamente, ainda com medo. Mais estranho ainda, é uma pena que você nunca será capaz de explorar suas habilidades latentes. A fim de capturar as memórias que você coletou, devo selá-las com seu sangue. Nós nos olhamos. Ela ponderou por um breve momento antes de falar novamente. Mas primeiro, vamos ver que outras repressões podemos trazer à tona. Com grande precisão, suas mãos se moveram em movimentos circulares, um brilho fantástico emanando de seus dedos. Ela desenhou algo intricado no ar, a mesma runa da capa do livro. Ela terminou, sacudindo-a para mim. Tentei correr, mas a runa voou em uma velocidade que minhas pernas não conseguiram igualar. Seu brilho me envolveu. Eu não conseguia mais ver nada. Então, ele se dissipou, revelando meu novo ambiente. A mulher me causou uma ilusão visual. Na época, parecia muito real. Meus pais, eles estavam vivos. Estávamos sentados à mesa de jantar da nossa casa de infância. A comida estava deliciosa. Conversávamos e comemos por um longo tempo. Por um período de tempo que nunca poderia ser longo o suficiente. Eu fiquei feliz. Mas então, o fio foi puxado, desvendando a charada. As expressões nos rostos dos meus pais mudaram abruptamente de um sorriso para um estoico. Eles olharam diretamente para mim, perfurando minha alma com os olhos vazios. Meu pai falou primeiro. Por que você viveu? Meu coração caiu para trás no meu peito. Eu não pude responder. Minha mãe concordou e quebrou o silêncio. Por que você não nos salvou? Antes que eu pudesse ter esperança de formar uma resposta, eles se levantaram da minha mesa e caminharam para o meu lado. Eles então se lançaram sobre mim, ao que estremeci e me abriguei sobre a segurança de meus próprios braços. Não houve ataque. Eu me desvencilhei e fui recebida por um novo ambiente. Eu estava de volta ao cemitério, mas não no meu tempo. Era outra memória. Uma que eu preferia morrer antes de ter que revivê-la. O funeral era exatamente como eu me lembrava. Na parte específica que estava experimentando, pedi aos convidados e outras partes associadas que se retirassem. Eu queria um tempo sozinho com meus pais. De pé entre os caixões, os sentimentos que ensaiei para mim mesma no início do dia me escaparam, deixando-me apenas com lágrimas que rapidamente formaram uma poça no chão abaixo. Eu não suportava a visão deles deitados, imóveis como estátuas. O agente funerário fez um trabalho maravilhoso em esconder as feridas, mas nenhuma quantidade de maquiagem poderia esconder a expressão que ressoava em seus cadáveres. Afastei-me para reunir os outros convidados, pronta para enterrar minha família na terra quando a memória desviou seu curso. Ouvindo um farfalhar atrás de mim, voltei-me para os caixões em exibição na beira do cemitério. Os convidados haviam voltado magicamente e agora estavam parados como sempre, olhando para mim com rostos taciturnos. Meus pais haviam se levantado de seus caixões e estavam parados na frente da multidão com os olhos enegrecidos. Todos eles se moveram na minha direção. Tentei fugir, mas eles estavam sempre lá. Não importava para onde eu me apontasse para correr, eles rapidamente me cercavam e se aproximavam. Eu gritei, a cena se dissipou e eu estava de volta ao meu tempo, de pé em frente à mulher misteriosa. Perfeito!
esse medo e angústia que você sente, um sabor tão maravilhoso. Meus queridos e eu vamos festejar por um ano inteiro. Ela lambeu os lábios um pouco mais. Agora a parte divertida. É hora de selar suas memórias para sempre. Você deve morrer. Um sorriso malicioso dançou em seu rosto. Eu tremi quando ela estendeu os braços para atacar. Foi então que aconteceu a coisa mais peculiar. Outro portal no espaço se abriu bem na minha frente. Arnold saiu trotando do vazio. Ele estendeu o pescoço e abriu a boca, de onde foi expelida uma explosão verde. A mulher mal teve tempo de esquivar do golpe. Seu sorriso agora foi substituído por um olhar de surpresa. Você tem um familiar? Ela se ajustou e lançou um relâmpago negro e brilhante em Harold. Ele recuou para sua côncia e girou no chão, desviando-se do ataque. Ele voltou e imediatamente esticou o pescoço para me ver. Não posso explicar, mas juro que ele estava se certificando de que eu estava bem. Foi um sentimento que tomou conta de mim. Naquele momento, me senti segura pela primeira vez desde que meus pais morreram, protegida por uma energia calorosa e amorosa. Harold se virou para encarar a feiticeira. Ele galopou desajeitadamente até ela. De sua boca, ele disparou uma explosão expansiva de luz verde, preenchendo todo o meu campo de visão. Não cobri meus olhos em reação a seu brilho. Era algo reconfortante de se olhar. Fiquei cativada por seu brilho. Quando fez contato, encolheu para delinear a forma da mulher. Sua forma se contorceu por dentro antes que a luz finalmente desaparecesse, revelando apenas uma estrutura esquelética que se desintegrou em cinzas e caiu no chão. Direcionei minha atenção para Harold, que estava de volta em sua concha. Ele estava bem? Ele havia exercido muita energia? Corri em pânico. Nunca o tinha visto tão quieto, mesmo quando dormia. Eu não sabia mais o que dizer. Então, apenas coloquei minha cabeça sobre ele enquanto as lágrimas rolaram por seus lados. Por favor, Harold, não desapareça como mamãe e papai fizeram. Você é tudo que me resta. Eu ainda preciso de você. Não houve movimento. Eu não posso fazer isso sem você. Você não pode ir embora, ok? Está me ouvindo aí? Volte! Os membros e a cabeça de Harold lentamente deslizaram para fora das fendas de sua concha. Ele se aninhou em mim com uma pouca força que lhe restava, claramente exausto. Soltei um grito de alegria e abracei aquele rosto verde estúpido dele. O pesadelo acabou. Poderíamos finalmente ir para casa e descansar. Não tenho certeza se o livro sobreviveu à explosão, mas isso não importa mais para mim. Toda a provação me ensinou a nunca mais ser tentado pelas forças da magia negra. Eu senti isso fluindo por minhas veias, florescendo por todo o meu corpo. Tornei-me impotente ao seu controle. Nunca mais eu quero sentir isso. Para mim, o livro pode apodrecer no cemitério com os restos mortais da mulher. Apesar da minha idade, ainda sou uma jovem com vários defeitos a serem resolvidos. Mas agora, tenho alguém cuidando de mim. Meus pais cuidarão de mim para sempre. Não importa o que acontecesse com eles. Harold é meu familiar. Mas mais do que isso, ele é meu amigo mais próximo. O que quer que o mundo tenha reservado para nós, ele estará ao meu lado. E esse pensamento me conforta.